Olá, vamos então conversar sobre a Lua na casa 8. Então, eu trouxe aqui um exemplo de Lua em Leão na casa 8 e também uma Lua em Escorpião, a 0 graus de Escorpião, dentro da casa 8. Bom, então a casa 8 é a casa de Escorpião, ela é uma casa de água, ela é uma casa fixa e ela é uma casa com dupla regência, né? Porque Escorpião é regido tanto por Marte, que é o regente clássico dele, como por Plutão, né? Então, a casa 8 ela é uma casa de força, ela é uma casa assim, mas não é aquela força, não é aquele Marte que vai agir de uma maneira ariana, diferente. Mas tem características semelhantes, sim, com Áries e com a casa de Áries, mas é um outro tipo de ação e de atitude. A casa 8 ela é uma casa que ela é bastante silenciosa. Eu diria que ela é bastante silenciosa, ela é bastante misteriosa, ela é bastante discreta. Então, as pessoas que têm a Lua na casa 8 são pessoas que elas não costumam expor aquilo que elas sentem. É diferente, como a gente falou no vídeo anterior, a Lua na casa 7 que vai trocar experiências de sentimentos com o outro, né? As minhas emoções sendo trocadas com o outro no sentido de troca mesmo, né? E de conhecer a mim mesmo por meio do outro na troca. A casa 8 ela também vai ter esse aspecto do outro num sentido de intimidade, porque ela é a casa que vai falar justamente então do íntimo, vai falar de sexualidade, né? Vai falar de morte, de renascimento. É uma casa assim bastante profunda e é uma casa de água. Então ela não é uma casa de troca, mas ela também é uma casa que fala do outro. A Lua na casa 8 são pessoas que elas só vão revelar o mundo interno delas para um outro que é muito íntimo e quando eu digo para um outro, na verdade não é para o outro, é para elas mesmas, tá? A lua de casa 8 ela não expõe, não é uma troca. A gente não tá falando de troca aqui como na casa 7, então não é a pessoa no relacionamento, na troca com o outro, vai descobrindo a si mesma e aí vai expondo pro outro e o outro vai expondo para ela e aí é uma troca. A casa 8 não. A casa 8 não. A casa 8 eu vou me revelando a mim mesma na medida que existe um outro ali que dá espaço para isso acontecer. Então, essa intimidade toda aqui da casa 8 ela também é bastante relacionada ao outro, até porque da casa 7 para cima, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós estamos falando do mundo externo, nós estamos falando do social, nós estamos falando do outro, tá? Só que a 7 e a 8 são casas bem mais íntimas, né? Bem mais focada no outro, não no social tanto quanto as outras, tá? É, Então a casa 8 ela é uma casa discreta, ela é uma casa silenciosa, misteriosa, sim, mas ela é uma casa que ela tem abertura, ela não é completamente fechada e inacessível, mas ela é acessível para um outro muito em momentos assim de muita intimidade, e isso não quer dizer que vá haver uma troca, porque a casa 8 é a pessoa se descobrindo, ela se revela para ela mesma, ou seja, a lua de casa 8 são pessoas que têm um semblante, uma atmosfera misteriosa, mas não é porque elas criam isso num sentido de elas estão fazendo com que o mundo externo ache que elas são misteriosas. Não, é porque elas são mesmo para elas mesmas. Para elas mesmas. Elas não conseguem entender, não é não conseguem entender. Elas não conseguem encontrar, elas não conseguem reconhecer como que esse mundo interno foi criado. Muito diferente, por exemplo, da lua de casa 4, né? Que é uma lua que eu sei as minhas referências, eu sei.
sabe? Como que isso foi constituído, como que foi criado, eu sei. A lua de casa 8 não. A lua de casa 8 ela tem a sensação que quanto mais ela olha para dentro dela, mais ela enxerga coisas que ela não sabe da onde veio. E às vezes ela não sabe o que fazer com aquilo, então por isso são pessoas mais fechadas. Mas não é um fechado inacessível, assim, ou um fechado, por exemplo, a lua em Capricórnio, que é um fechado mais assim, botei um limite aqui e é isso, né? Uma coisa um pouco mais dura. Não é um fechado num sentido de é, tem coisas que eu nem consigo falar, não consigo botar em palavras, nem tenho palavras para dizer, então eu nem vou falar mesmo, sabe? Só que a gente está falando da Lua, então nós estamos falando realmente do mundo interno da pessoa. A Lua não está falando da intimidade, a Lua está falando do mundo interno. Porque se a gente pensa na Lua, a Lua é visível, ela não é invisível. Se a gente vai para fora de noite num céu aberto, né? Quero dizer que num céu que não esteja nublado, que não tenha nuvens, eu vou enxergar a Lua. Ela tá ali, ela é um satélite da Terra. Ela é bem concreta. A Lua não tá falando de coisas invisíveis. A Lua tá falando de coisas concretas, sim, só que tá falando de coisas emocionais concretas. Que eu sei como elas foram sendo criadas, eu tenho memórias sobre como isso foi sendo construído. E a lua de casa 8 às vezes a pessoa ela não tem isso muito claro. Ela não tem isso muito claro, ou é, ela tem a sensação que o mundo interno dela foi sendo constituído de coisas. ah, Deixa eu tentar achar uma palavra para dizer exatamente isso que eu quero, tá? Mas a lua de casa 8 são pessoas que às vezes têm. Elas têm não seria bem um raciocínio, tá? Mas por enquanto eu vou usar essa palavra até eu encontrar uma melhor. Elas têm um raciocínio, elas têm uma lógica ali, é, elas têm uma expressividade, às vezes fora do comum, assim, sabe? Elas têm umas quebras. E digo assim, até num sentido de gostos, de preferências, que a lua influencia muito nisso, sabe? São pessoas assim que elas rompem um tradicional, elas rompem, elas podem ser tidas mesmo como pessoas que têm gostos exóticos, e gostos que eu digo de diversas maneiras, até estéticos, sabe? Assim, é, e isso, assim, um, elas criam um mundo invertido dentro delas, um mundo particular dentro do mundo particular. É interessante isso, porque é isso, a Lua, ela é visível, ela não é invisível, só que a casa 8 é invisível. A casa 8 ela não, então assim, mesmo a Lua sendo algo bastante intro, tá falando da minha introspectividade, mas mesmo assim ela é visível. Mesmo assim, e a casa 8 ela não quer que nada seja visto. Não quero que seja visível. Então, a pessoa, ela realmente cria gostos, preferências, ela coloca atenção, em coisas imprevisíveis, mas não é um imprevisível aquariano, tá? É imprevisíveis num sentido, assim, de realmente romper com aquilo que se espera de uma lua, com aquilo, sabe? É, e isso vai se dar em várias esferas, seja em gosto de cores, sabe, a criança pequena, de personagens que ela gosta, de comidas que ela gosta, as coisas favoritas dela, talvez vão ser distintas da maioria das crianças daquela idade, sabe? Ela vai ter esse tom que vai para uma coisa um pouco exótica, sim. Vai sim, assim, porque a lua de casa 8 ela vai criar uma proteção, ela vai criar uma proteção para a proteção dela, que é a lua.
Só que mesmo assim, né, a lua ela é uma proteção, sim, mas ela é uma proteção visível. Eu enxergo ela. Tudo bem, eu nunca vou conseguir acessar exatamente ali o que tá ali, mas ela tá ali. E o escorpião, a casa 8, a pessoa ela não quer isso. Esse mapa aqui, olha só, é uma lua em escorpião, na casa de escorpião, com Plutão na casa 8, com ascendente em aquário, com sol em Capricórnio na casa de peixes. Tem muito mistério aqui. Tem muito mistério, tem muito essa coisa do exótico. O aquário também vai trazer um pouco isso, é um pouco diferente do escorpião, porque o aquário é ar, o escorpião é água, né? Então aqui é uma lua, a lua na casa 8 ela vai ter esse aspecto, vamos dizer assim, é, do escondido, sabe? Do escondido, do velado, tem uma coisa velada. E aí é isso mesmo, a pessoa ela fica com um semblante, uma aparência velada, né? Então, às vezes mas aí, né, a gente não tem como colocar uma capa de invisibilidade. A lua em escorpião, desculpa, a lua na casa 8 em escorpião mais ainda, né, que é o exemplo desse mapa. Em escorpião na casa 8, né? Mas a lua de casa 8 ela adoraria uma capa de invisibilidade. Mesmo uma lua em leão, que é esse caso aqui, que é uma lua mais exposta, que é uma lua que gosta assim de expor aquilo que ela faz, aquilo que ela sente, ela gosta de ser visível, mas a lua de casa 8 ela vai puxar para esse tom da invisibilidade, sim, tá? Aqui nesse mapa, por exemplo, então a gente tem um ascendente em Capricórnio, que já é um pouco mais fechado, um Sol em Aquário na casa 2 também. Então, é uma lua em Leão na casa 8. Como é que vai projetar esse leão aqui? É uma pessoa que talvez. Onde é que ela vai se expor, né? O leão, onde é que ela vai se soltar? Vai ser na intimidade dela, lá com a pessoa da intimidade dela. Mas Netuno aqui na casa 1 não é uma pessoa que, por mais que tenha signos, né? Seja uma lua num signo mais exposto, como leão, ou mais, assim, que gosta de conversar, por exemplo, gêmeos, se fosse uma lua em gêmeos aqui na 8, mesmo assim, tem uma distância, tá? Mas não é a distância da casa 11. A distância da casa 11, ela é uma distância simplesmente no sentido de, pra gente conseguir se comunicar, eu tenho que estar aqui, tu tem que estar ali. Ela também vai falar de distância a casa 11, mas a casa 8 é uma distância num sentido de eu não quero que você me leia, eu não quero que você veja o que está acontecendo dentro de mim, e nem eu mesma vejo. Essa pessoa aqui, ela vê super sensível, super sensitiva, mas não é algo exposto, não é algo que ela vai sair falando, não é algo, não, não, pode ser que ela inclusive tenha questões envolvendo sonhos, sabe, de sonhar com coisas que ainda não aconteceram, de sentir, sabe, aquela coisa meio até meio premonitória mesmo. Pode. Pode sim, mas é isso, é muito lá, é muito dentro dela, assim, é muito dentro dela. E aí, isso são pessoas que o outro exerce um papel muito importante porque é uma casa de intimidade. Então, eu só consigo revelar esse mundo interno para mim mesma quando uma outra pessoa me dá espaço para isso. Mas isso não quer dizer que eu vou contar para ela do meu mundo interno e nem que o outro vai acessar o meu mundo interno. Eu vou acessar o meu mundo interno por meio do outro. Não é casa de troca, é casa de eu comigo mesma aqui na minha intimidade, mas que somente é revelada na intimidade com o outro, sim. Sim, aqui o outro tem um papel muito fundamental. Por mais que tenha essa coisa do secreto, do escondido, mas tem alguém aqui que me puxa para poder os sentimentos desse mundo interno aqui virem à tona para eu poder enxergar. O que que é tudo isso aqui que me. Mas é como se essa.
esse velado, esse escondido, essa coisa meio secreta, faz parte do mundo interno da pessoa, é constituição do mundo interno da pessoa de lua de casa 8. E isso pode ter muitos motivos, tá? Mas é isso, faz parte da vida dessa pessoa. Então, são pessoas, exemplo, tá? Mas daqui a pouco é uma pessoa que, ai, sei lá, quando ela era criança, a mãe passou por uma situação e a criança não conseguia acessar aquela mãe por algum motivo, tinha alguma coisa meio secreta, ela via pessoas com segredos, ela por algum motivo isso fez parte da ambiência desse mundo dela quando ela era criança, e isso faz parte dela, então é constitutivo dela. É constitutivo dela, é parte da estrutura dela esse secreto, né? Então, os gostos e preferências dela vão ser caracterizados por assuntos, por imagens, por uma estética, enfim, né? Cores e camadas, e diversas camadas de coisas é, que não são assim, não é o clássico, não é o previsível, não é. É sempre tem ali um enigma, tem ali um misterioso, tem uma coisa, sabe, que eu tenho que investigar para conseguir chegar em algo que talvez aproxima um pouco do que a pessoa se interessa, mas é um mistério para ela mesma e é isso, né? Esse é o ponto aqui da Lua de Casa 8, então é isso que eu queria compartilhar com você sobre a Lua na casa de Escorpião e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a Lua na casa 9.